17. Viver em outro mundo. Capítulo 367. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nós sublinhando uma pessoa que era realmente honesta, e que corajosamente assume a responsabilidade. Isso era como Smith classificou Zhao Ai. Mas quando Zhao Ai propôs uma colaboração com a família Shelley, a avaliação de Smith aumentou para outro nível. Ele agora considerou Zhao Ai como uma grande pessoa no total. Ser capaz de usar uma situação para sua vantagem não era algo que somente mercantes fazem. Mesmo nobres podem fazer uso desta filosofia. Mas na realidade haviam somente algumas pessoas que poderiam realizar tal façanha, e aquelas pessoas eram excepcionais em seus próprios direitos. Smith apreciou grandemente Zhao Ai ainda mais. Ele acreditou que tal pessoa certamente era uma grande bênção para a Liga dos Magos Negros. Outro ponto de Zhao Ai que Smith veio a gostar era sua implacabilidade. Smith já sabia sobre os feitos de Zhao Ai na estrada rumo à cidade Água Celestial. Para a poderosa família Calci, assuntos dentro do Império Rosen raramente escapam do seu radar. Assim, Smith tinha alguém checando a jornada de Zhao Ai através do Império. No entanto, depois que ele checou, Smith ficou totalmente surpreso. Isso era porque Zhao Ai já tinha matado várias milhares de pessoas pertencentes ao Grão-Duque Liuenart apenas na estrada a caminho da sua cidade. Várias milhares de pessoas, que conceito era esse? Geralmente, grandes vilas e pequenas cidades dentro do Império Rosen nem mesmo teria esse número de cidadãos. Ainda assim, Zhao Ai conseguiu eliminar essa quantidade de homens do Liuenart. As pessoas comuns geralmente eram lenientes quando se refere a matar pessoas, mas Zhao Ai não teve essa leniência. Então quando Smith contabilizou a totalidade de pessoas que Zhao Ai matou, incluindo sua viagem no rio dentro do Império Rosen, os números incrivelmente chegaram a 10.000. Uma única pessoa matando 10.000? Que tipo de piada era essa? Isto não é algo que uma pessoa viciosa e implacável faria. Mas Zhao Ai fez exatamente isso. Isto fez Smith admirar Zhao Ai. Como um líder, não era aceitável ser misericordioso com seus inimigos. Se seu coração fosse muito suave, seria muito fácil para seus inimigos controlarem suas ações enquanto ao mesmo tempo, seria difícil para você controlar seus subordinados. Este tipo de situação era extremamente desfavorável para qualquer líder. Smith também soube como Zhao Ai lidou com os bandidos no desfiladeiro da salvação. Esta era a razão do porquê Smith não viu Zhao Ai como uma pessoa implacável. Ele sabia como lidar com coisas e ele fez isso muito bem. Ele não matou cegamente. E não era irracionalmente implacável. Normalmente, com a performance notável de Zhao Ai, alguém como Smith abrigaria algumas preocupações. Isso era porque Zhao Ai era alguém da Liga. Se ele continuasse expressando seus talentos, ele talvez fosse capaz de lutar pelo controle da Liga contra a família Calci. No entanto, Smith também sabia que a Liga dos Magos Negros era uma organização bastante livre, mesmo a família Calci lutou para mantê-las sob controle. Então Smith sabia que era impossível para Zhao Ai ter o controle completo da Liga. Ele também acreditava que Zhao Ai não traria problemas para a família Calci. Por outro lado, Zhao Ai e a Igreja Radiante compartilharam uma inimizade muito profunda um com o outro. As pessoas sabiam que a Igreja Radiante desejou se livrar de Zhao Ai assim que possível. Isso empurrou Zhao Ai para o lado da Liga. Todos esses fatos fizeram com que Smith ficasse muito feliz que Zhao Ai fosse um excelente membro da sua organização. Para a Liga avançar, eles não poderiam deixar ir tal pessoa talentosa. Isto era especialmente para aquelas com talento em liderança. Essas habilidades eram claramente necessárias em qualquer organização. A razão que a Igreja Radiante estava rapidamente ganhando poder era porque eles estavam usando a religião para acumular talentos de todos os lugares do continente. Eles também tiveram conexões próximas com superiores de várias nações, e estes superiores teriam a tarefa de procurar por talentos individuais no lugar da Igreja. Isto fez com que a Igreja Radiante não faltasse no departamento pessoal, ajudando-os a acelerar seu crescimento nos últimos anos. Mas em comparação, a Liga dos Magos Negros ficou aquém neste aspecto. Haviam somente algumas pessoas que sabiam sobre a existência da Liga. Além disso, a Liga não podia usar a religião para atrair as massas. Afinal,
Quem iria querer adorar algo como o Deus Sombrio? Havia também o assunto com o temperamento dos magos negros. Quase todos eles eram muito excêntricos. Não somente eles eram geralmente ruins para liderar pessoas, eles eram ruins em interagir com outras pessoas. Portanto, a Liga tinha sofrido uma desvantagem com sua luta contra a Igreja Radiante. Atualmente, o único papel de liderança presente dentro da Liga era a família Calci, mas mesmo eles não podiam controlar todos os membros da organização. Isso não era bom para a família, já que se todos os magos negros fossem eliminados pela igreja, o final de sua família não seria muito longe. Então quando Smith viu este novo membro da Liga que tinha inimizade com a Igreja Radiante, possuía uma força extraordinária, popular com os homens fera, vicioso, e mais importante, um bom líder, ele sabia que este Zawai era o talento que a Liga gravemente precisava. Smith também sabia que Zawai foi ao hotel hoje, então ele escolheu esperar. Ele queria saber que tipo de notícias Zawai traria quando ele retornasse. Depois de um tempo, Zawai retornou para a mansão do Lorde da cidade e veio encontrar Smith diretamente. Isso era o que o último lhe disse. Não importa o que Smith estava fazendo, ele sempre colocaria o assunto de Zawai na frente. Então quando Zawai veio procurar por Smith, Pio imediatamente o trouxe para o escritório do Lorde da cidade. Quando Smith viu Zawai vir, ele imediatamente sorriu e disse: "Ah, irmão, você veio. Como foi?" Zawai sabia que sua localização na cidade não poderia possivelmente ser escondida de Smith. Então ele não pensou em nada quando o Lorde da cidade o perguntou aquela questão. Ele imediatamente sorriu e disse: "Ótimo." A família Shelley concordou. Eles disseram que eles certamente darão seu apoio total neste assunto. Mas você terá que discutir entre vocês mesmos. Eu não tenho interesse nesta coisa. Smith rapidamente respondeu: "Pequeno Ai, você não pode fazer isso. Você é o intermediário. Você deve ser envolvido. Que tal isso? Eu mandarei alguém chamar Mirti e Marriott para que nós possamos discutir imediatamente. Depois das discussões, então nós iremos instantaneamente notificar ambas as famílias." Zawai sorriu e disse: "Vocês devem discutir estas coisas entre si. Eu realmente não tenho uma compreensão nesses tipos de situações. Eu posso ouvir, mas eu não tenho nada a adicionar para a fórmula. Apenas mande alguém me dizer o que vocês decidiram, ou se você precisar de mim para algo. Está tudo bem?" Smith viu que Zawai realmente não gostou de participar neste assunto, então ele não o pressionou mais. Smith apenas assentiu e disse: "Muito bem, mas quando chegar a hora de lidar com a Leonhardt, você não deve ajudar." Zawai sorriu: "Fique tranquilo, ele me perseguiu por tanto tempo que eu há muito tempo queria lidar com ele. Agora que esta oportunidade existe, enquanto você lidar com ele, eu apenas ficarei nas linhas traseiras e observarei." Smith assentiu. Zawai se virou. Ele e Smith não discutiram nada sobre os seus negócios. Smith estava atualmente ocupado enfrentando Leonhardt, então Zawai acreditou que não era a hora apropriada para discutir aqueles assuntos. Quando ele retornou para o pátio da Ameixa Doce, Zawai não notificou nem Laura ou Meg. Elas não estavam dentro da casa, mas ao invés disso, estavam no pequeno e próximo jardim da Ameixeira. Elas estavam fazendo coisas de damas lá, e também havia outra dama que não estava familiar com Zawai, então ele naturalmente não quis incomodar o grupo. Quando Zawai voltou para o seu quarto, ele imediatamente foi para o espaço descansar, assim como Verse Smith convidou Marriott neste momento. Embora a mansão do Lorde da cidade não fosse grande, não era no nível onde o monitor não pudesse cobrir a totalidade disso. Enquanto ele estivesse dentro da mansão do Lorde da cidade, era óbvio que Zawai podia monitorar o que Smith e os outros estavam fazendo. A razão do porquê Zawai decidiu esconder e não aceitar o convite de Smith era porque ele não queria que o Smith suspeitasse. Quando Smith e Marriott discutiram como lidar com a Leonhardt e suas respectivas coordenações, eles inevitavelmente falaram sobre as forças e capacidades de suas famílias. Ambas entenderam uma outra e estavam em cooperação para que não houvesse nenhum problema em compartilhar informação. Mas Zawai era um forasteiro, alguém completamente independente. Sob estas circunstâncias, seria difícil dizer se Smith ou Marriott ficariam ou não de guarda contra ele. Zawai pensou que o convite de Smith era apenas para ver se Zawai queria participar. Se ele quisesse, Smith teria provavelmente duvidado dele. Embora ele não soubesse exatamente o que Smith tinha em sua mente,
Zhao Ai ainda pensou que ele não deveria ser envolvido nas suas discussões. Afinal, ele podia apenas os ouvir aqui, então por que se incomodar de ficar lá? Smith imediatamente enviou alguém para convidar Marriott. Ele queria resolver este assunto assim que possível. Quanto antes eles lidarem com Lionheart, menos tempo o Grão-Duque teria para se preparar, e também menos recursos eles precisariam gastar. Desta vez, com a tentativa de Lionheart em sequestrar Meghan sendo um fracasso, era certo de que ele ficaria em guarda. Se ele tivesse muito tempo para se preparar, ele seria ainda mais difícil de lidar. Marriott não esperou que Smith o convidasse para a mansão tão rapidamente. Quando Smith enviou alguém chamá-lo, ele imediatamente soube que Smith queria discutir. Era este ponto que solidificou a ideia de Marriott a posição de Zhao Ai no coração de Smith. Realmente parecia que Smith estava muito apegado a Zhao Ai, senão ele não chamaria Marriott aqui tão rapidamente. Marriott e Smith imediatamente cavalgaram em seus cavalos para a mansão do Lorde da cidade. Pew já estava lá para convidá-los para a sala de estar da mansão onde Smith estava esperando por eles. Marriott e Smith imediatamente deram uma saudação para Smith. O Lorde da cidade também foi educado e rapidamente pediu para eles se sentarem enquanto um servo serviu chá fresco. Depois de Smith beber um pouco, ele se virou para Marriott e disse: Gerente Marriott, eu sei que sua família Shelley e Lionheart têm uma inimizade um com o outro, o que resultou em Meghan sendo atacada. Naturalmente, eu não culpo vocês por este assunto, mas não importa o que, eu não posso apenas deixar Lionheart sair dessa facilmente. Então, atualmente, sua família e a minha têm um inimigo em comum. Foi-me dito pelo pequeno Ai que a sua família já se preparou para lidar com Lionheart. Você pode me dizer sobre seus planos? Viver em outro mundo. Capítulo 368. Marriott não ficou ofendido pelo que Smith disse, já que era de fato verdade. A principal causa desse incidente era a rixa entre a família Shelley e o Grão-Duque Lionheart. Se não fosse por causa desta inimizade entre Lionheart e a família Shelley, Zhao Ai não teria feito uma inimizade com o Grão-Duque Lionheart. Então Zhao Ai não teria sido perseguido pelo Império usando vários métodos de conspiração. Portanto, Marriott aprovou a opinião de Smith. A família Shelley teria benefícios sem repercussões com a cooperação desta vez. Então as acusações de Smith teriam que cair em ouvidos surdos. No final, essa era a diferença entre um mercante experiente e um grande nobre. Grandes nobres seguram sua dignidade ardentemente, qualquer um que ousasse desprezar sua dignidade seria combatido e tratado. Isso era algo que eles precisavam para fazer, porque em sua opinião, um grande nobre que não tinha nenhuma dignidade não poderia ser chamado de um nobre. Esta mentalidade era algo que era cimentada nas suas almas durante os anos. Esse orgulho não era algo que eles poderiam simplesmente apagar. Mas os mercantes eram diferentes. Havia um ditado para os mercantes da velha poesia: os lucros superam as palavras. Isso significa que, para os mercantes, lucros eram o mais importante. Enquanto alguém lucrar, eles não se importavam se eles fossem desprezados ou se alguma vez tivesse sua dignidade pisada. Assim, Marriott apenas mostrou um leve sorriso e disse: isso também é por causa do que o Lorde da cidade disse. Nós viemos hoje trazendo este pequeno presente para a senhorita Meghan. Eu espero que o Lorde da cidade não recuse. Nós também queremos expressar a nossa cooperação total para a discussão de hoje. Afinal, nós temos que depender do Lorde da cidade. Smith olhou para Marriott e sorriu. Então eu pegarei isso para Meghan e depois continuaremos com nossos planos. Eu realmente queria convidar o pequeno Ai hoje para participar, mas o pequeno Ai disse que ele não tinha nada para contribuir. Mas ele também disse que lhe ajudaria se alguma coisa surgisse. Ele também foi caçado pelas ordens do Lionheart. Marriott sorriu. Este assunto realmente foi infeliz para o Sr. Zhao Ai. Por causa do assunto da minha família e do Lionheart, ele realmente foi envolvido. Isso não estava nas nossas intenções iniciais. Smith olhou para Marriott profundamente. Então ele sorriu e disse: não trate Zhao Ai como um tolo. Para uma pessoa como ele conhecer você é uma benção para a sua família. Se você não o tratar com sinceridade, então ele ignoraria para sempre você como uma pessoa do seu lado. Eu não estou certo. Olhando para a expressão de Smith, Marriott pôde somente sorrir amargamente. Seu poder dentro da família não era pequeno, mas os únicos que fizeram decisões para a família eram os anciãos. O teste conduzido para Zhao Ai também foi por causa dos anciãos.
Marriott queria discordar disso, mas sua influência como um gerente era muito limitada. Embora Zhao Ai estivesse atualmente em uma relação muito boa com eles, quem sabe o que Zhao Ai realmente sentia no interior. Zhao Ai fazendo negócios com eles certamente não era por lucros. Se Zhao Ai realmente dependesse da família Shelley, então ele não teria dado a maior fatia para Smith. Smith sabia que os sentimentos de Zhao Ai para Smith eram maiores. Se a família não duvidasse de Zhao Ai antes, ele teria dado mais benefícios para eles. Para a família Shelley, esses benefícios teriam os introduzido a novas alturas. Foi uma pena que eles perderam essa chance. Smith olhou para a expressão de Marriott e entendeu o que estava acontecendo. Na verdade, a atitude da família Calci em direção a Zhao Ai não era a melhor. Foi somente porque Smith apreciou Zhao Ai que ele foi muito hospitaleiro com ele. Agora parecia que a gratidão que Zhao Ai deu a ele resultou em grandes benefícios. Marriott suspirou e não prosseguiu com este tópico. Agora ele continuou em como a família Shelley planejou lidar com o grão-duque Liueart. O método da família Shelley para lidar com a Liueart era obter os consentimentos da família real assim como de alguns grandes nobres. Afinal, a conduta passada de Liueart de ser muito desenfreado trouxe insatisfação para a família real. A família Shelley queria usar esta oportunidade para fazê-los remover completamente sua conexão com o grão-duque Liueart, efetivamente removendo o grande patrocinador de Liueart. Com o grão-duque Liueart se tornando similar a uma lentilha d'água sem raízes, lidar com ele se tornaria muito mais conveniente. Depois de resolver com a família real, naturalmente a família Shelley também precisava cuidar daqueles nobres que tinham uma boa relação com a Liueart. Liueart não era um completo idiota. Ele não se tornaria um oficial solitário apenas porque ele perdeu o favor da família real. Ele ainda tinha conexões com muitos nobres de grande influência. Isso também era outra razão do porquê a família real estava infeliz com ele. Mas qual foi a coisa mais assustadora sobre a família Shelley? É claro, era o dinheiro. Se eles tivessem dinheiro, eles poderiam comprar muitas coisas, assim como o suporte dos nobres. Agora que as preparações iniciais estavam prontas, a maior dificuldade atualmente era encontrar a oportunidade certa para lançar o plano. Guerreando publicamente com o grão-duque não era somente a parte difícil, eles também precisavam encontrar uma desculpa para fazer isso, algo que faria a família real e os grandes nobres ficarem longe. Por exemplo, culpar Liueart com um crime imperdoável, isso faria o Império Rosen inteiro abandonar ele, mas o problema era quem iria acusá-lo de fazer isso. O plano original da família Shelley era pagar um preço enorme para um grande nobre para acusar Liueart. Isto daria à família real e aos outros nobres uma desculpa para fazer um movimento. Mas parecia que aquela parte do plano não era mais precisa por causa da família Calci. A família em si era uma grande família nobre. Enquanto eles avançarem e acusarem o grão-duque Liueart, a família real e os outros nobres não agiriam. Embora a família estivesse agindo bem discreta recentemente, ninguém ousava subestimar esta velha família de 1000 anos. Seu poder era muito assustador. Adicionalmente, a família Calci era uma família de magos negros, então seu temperamento também era bastante parecido com outros magos negros, tornando difícil para as pessoas adivinharem o que eles estavam pensando. As pessoas do Império estavam aterrorizadas com a família. Apoiar alguém como o enlouquecido grão-duque Liueart agora seria como agitar um vespeiro. Ouvindo a explicação de Marriott, Smith não pode deixar de assentir. Olhando para os arranjos, Smith podia ver que a família Shelley era realmente muito cautelosa em ameaçar Liueart, senão eles não teriam gastado todos aqueles recursos agora. Neste momento, Smith mudou a forma de como ele viu a família Shelley. No final, a família Shelley era uma família mercante que tinha uma imensa fortuna. No entanto, essa fortuna também era extremamente cobiçada por muitas pessoas. Se Liueart conseguisse suprimir a família Shelley, então era certeza que a família Shelley não seria capaz de viver confortavelmente no continente. Tamanha grande fatia de um pedaço de bolo, era impossível que ninguém quisesse ter uma parte disso. Portanto, a família Shelley preferiria pagar um grande preço para lidar com Liueart. Isto era para informar ao continente: nós temos dinheiro. Se você nos ofender, nós compraremos sua vida, não somente sua vida, mas a vida de sua família inteira, a vida do seu clã inteiro. Depois que Smith ouviu as palavras de Marriott, ele assentiu e disse: bom, nós vamos cooperar neste assunto.
Eu acho que nós primeiro deveríamos reunir os nossos militares. Assim que nós tivermos o pessoal, nós imediatamente iremos e acusaremos a família de Leonhardt. Nós temos que ter certeza que nós realmente matamos Leonhardt, senão, ele certamente contra-atacaria. Esta situação seria problemática e traria grandes perdas para nós. Tome conhecimento de que ele tem sido o primeiro Lorde da Tesouraria por muitos anos. Sua família deveria ter muitas propriedades. Mariota assentiu, certo. Depois que eu voltar, eu enviarei uma palavra para a família e os farei se prepararem para mobilizar a mão de obra necessária. O Lorde da cidade não precisa se preocupar, mas eu acho que nós deveríamos designar qual caminho nós colocaremos o nosso pessoal. Isso nos faria evitar alguns mal-entendidos. O que você acha? Smith não se opôs. Ele concordou e disse: nós deveríamos, mas nós ainda precisamos relatar estas propostas para as nossas respectivas famílias, então decidir distribuir a mão de obra mais tarde. Afinal, estas coisas precisam ser mediadas pelos superiores. Mariota assentiu, então ele se despediu junto com Midge. Então eles saíram. Smith imediatamente preparou a carta para ser enviada para a família, dizendo-os exatamente o que eles combinaram. Smith acreditou que as pessoas da família concordariam. Embora a família Calci não fosse uma família mercante, era o senso comum agarrar qualquer oportunidade para minimizar perdas quando se estava lidando com o inimigo. Além disso, este assunto os permitiria fazer uma conexão com a família Shelley. Embora a família Shelley fosse apenas uma família mercante, o negócio de hotelaria tinha sido espalhado por todo o continente. Isso era simplesmente uma rede de inteligência oculta. Enquanto a família Calci formasse uma relação com eles, eles seriam capazes de obter sua inteligência de lá. Para a família Calci, isso era um grande benefício para a Liga dos Magos Negros. Essa também era a razão do porquê Smith não impediu Zhao de formar uma parceria com a família Shelley. Na sua opinião, entrar em contato com a família Shelley era uma boa oportunidade. Zhao, que estava sentado no espaço, desligou o monitor. Ele não esperou que a família Shelley pagasse tamanho preço para lidar com Leonhardt. Ao mesmo tempo, ele não esperou que a família real e os grandes nobres do império concordassem em face dos benefícios. Para pessoas como eles, deixar alguém com o status de um grão-duque em troca de benefícios, este mundo era muito brutal. Mas isso também deu a Zhao a esperança de reviver a família Buda. Uma esperança de que ele pudesse permitir à família Buda prosperar no continente mais uma vez. No final, tudo terminou com essa única palavra: benefício. No passado, os nobres lidaram com a família Buda por causa desses benefícios. Eles não queriam que o velho rei usasse a família Buda para diminuir seus benefícios. Se a família pudesse trazer benefícios para aqueles nobres, porque eles continuariam odiando a família Buda. Na realidade, aqueles nobres não odiaram a família Buda. O que eles odiaram era que o velho rei queria enfraquecer o seu poder. A família Buda era somente uma peça sacrificial. Zhao reconsiderou se o que ele estava fazendo era certo, e ele chegou à conclusão de que sua direção atual estava correta. Atualmente, a família Buda estava fraca. Não havia caminho para eles levarem benefícios para esses nobres. Se eles não obtiverem benefícios, não havia maneira para eles aceitarem a família Buda de volta. Além disso, das palavras de Smith e Marriott, ele entendeu que este mundo era um mundo de benefícios. Se ele não fosse capaz de ajudar a Liga dos Magos Negros, se ele não fosse capaz de ajudar a família Shelley, Smith e Marriott seriam educados com ele? Definitivamente não. Era mais aparente para as grandes famílias como a família Calci e a família Shelley, já que eles estavam todos olhando para seu próprio benefício. Se Zhao não pudesse provê-los com benefícios mais, então eles talvez não hesitassem em desistir dele. Essa era a regra da sobrevivência para a aristocracia, mas esta também era a regra mais odiada por Zhao. Se o mundo inteiro se tornasse vazio, um mundo desnudo, clamando por benefícios, qual era o ponto para uma pessoa viver nele? Talvez quando essa hora chegasse, humanos não seriam mais chamados de humanos. Era mais apropriado chamá-los de bestas selvagens. Enquanto Zhao estava pensando sobre essas coisas, Kaye de repente disse a Zhao que Laura estava lá fora e que Smith estava chamando-o para comer. O corpo de Zhao imediatamente saiu do espaço. Ele abriu sua porta e saiu, e então viu Shun se aproximando da porta para chamá-lo. Quando Shun viu Zhao sair, ele imediatamente o saudou e disse: "Jovem mestre,
O Lorde da cidade Smith pediu para você jantar com ele. Zhao Ai assentiu e olhou para Shun. Shun, você tem estado bem estes dias? Você está comendo a sua refeição? Eles negligenciaram você? Shun rapidamente se curvou e respondeu, não houve problemas, jovem mestre, nós estamos comendo bem. Por causa do seu status, nós fomos tratados com importância, não houve nenhum ponto de negligência. Mesmo as pessoas da família Calci são muito educadas e simpáticas conosco. Zhao Ai assentiu, isso é bom. Lembre-se, se houver alguma coisa de errado, não hesite em me dizer. Não tenho necessidade para nós realmente vivermos aqui. Não se deixe ser transformado num bode expiatório. Se eu não pudesse proteger você, então eu não precisaria mais mencionar em reviver minha família. Isso seria apenas conversa fiada. O coração de Shun foi movido. Quando ele se tornou servo de Zhao Ai, ele não esperava nada. No entanto, depois de ficar sob a comitiva de Zhao Ai, sua vida se tornou incomparável a antes. Agora, ele não precisava se preocupar com sua família. Além disso, ele não precisava fazer muitas tarefas perigosas. Comparado à sua situação no passado, sua vida presente já poderia ser considerada como o paraíso. Por causa disso, Shun era muito grato a Zhao Ai das profundezas de seu coração. As dúvidas no interior tinham desaparecido há muito tempo. Ele respirou fundo e estabilizou suas emoções enquanto lhe respondia, eu agradeço ao jovem mestre por seus cuidados. Se houver qualquer problema, então fique tranquilo que eu certamente informarei ao jovem mestre. Zhao Ai não disse nada enquanto ele acariciava o ombro de Shun e andava para frente. Viver em outro mundo. Capítulo 369. Quando Zhao Ai chegou no salão de jantar, Smith já estava esperando por ele. Depois de chegar, Smith pediu-o para se sentar. Depois que Zhao Ai se sentou, uma empregada imediatamente colocou novos talheres na frente dele. Neste momento, Smith se virou para Zhao Ai e disse, as coisas foram estabelecidas. Depois que nós prepararmos tudo, nós imediatamente começaremos a lidar com a Lin Art. Zhao Ai assentiu, isso é bom, você precisa de mim para algo? Smith sorriu e respondeu, não desta vez, enquanto tudo for como planejado, Lin Art não deveria ser capaz de escapar. A família Shelley já se preparou para quebrar a conexão de Lin Art com a família real. Desde que a família real não interfira, ele estará acabado. Zhao Ai deu um aceno, isso é bom também, mas a família real realmente concordará. Ele é um grão-duque depois de tudo. Smith sorriu levemente, o que tem um grão-duque? Enquanto você tiver dinheiro bastante, a família real até mesmo concordaria se você quisesse se livrar de 10 deles. Além disso, Lin Art tem sido muito indisciplinado recentemente. A família real há muito tempo vê como um incômodo. Mesmo se a família Shelley não se movesse, a família real ainda lidaria com ele em algum momento. E agora que alguém quer pagar apenas por uma simples palavra deles, é claro que eles indubitavelmente concordariam. Zhao Ai na verdade, apenas perguntou essa questão deliberadamente. Ele já tinha ouvido a discussão de Smith e Marriott, ele apenas não queria que Smith obtivesse quaisquer ideias que ele tinha ouvido. Zhao Ai ainda franziu a testa e disse, Lin Art ainda é um grão-duque, depois de tudo. Ele ainda tem seu ducado. Se ele voltar para o seu território, ele poderia organizar seu exército. Isso seria problemático. Smith mostrou um leve sorriso e disse, o dinheiro da família Shelley foi espalhado. Enquanto alguém aparecer e acusar Lin Art, ele será destituído do seu título de grão-duque diante do imperador e seu conselho. Quando ele não for um grão-duque mais, lidar com ele seria muito suave. Zhao Ai entendeu o que Smith queria fazer, era muito implacável. Eles fariam o Império Rosen destituir Lin Art de seu título, fazendo-o incapaz de mobilizar os soldados no seu território. Quando esta hora chegar, eles poderiam fazer qualquer coisa que eles quisessem com ele. Zhao Ai assentiu, ainda assim, a família Lin Art também é uma grande família nobre. Mesmo se eles não puderem pedir ao Império por soldados, eles ainda deveriam ter seu próprio exército privado. Além disso, a força de luta desses soldados não deve ser fraca. Smith apenas mostrou para Zhao Ai um leve sorriso e disse, pequeno Ai, você esqueceu quem nós somos. Nós somos magos negros. Quando é que o número de oponentes importa para nós? Você não está nos subestimando um pouco? Zhao Ai sorriu levemente, eu realmente esqueci, isso é bom.
Se houver algo que eu precise fazer, apenas me avise. Smith assentiu. Para este assunto, ele não planejou nada para Zawai fazer. Ele desejou mostrar para Zawai o poder da família Calci. Nos dias seguintes, o Império Rosen inteiro estava calmo. Mas eles ouviram que o grão-duque Liuenhart tinha retornado para o seu próprio ducado para lidar com alguns assuntos. Isso também era o que Zawai esperava. O grão-duque Liuenhart não era totalmente estúpido. Ele sabia que se seu plano de sequestrar Meghan falhasse, a família Calci certamente saberia que ele fez isso. Agora ele fez o que Zawai esperava, voltando para o seu território para resistir tenazmente. Zawai não sabia que quando Liuenhart recebeu as notícias de que seu plano havia falhado, ele imediatamente pediu ajuda para o imperador Rosen. Ele queria que o imperador viesse à frente para falar com a família Calci e dizer que Liuenhart estava disposto a pagar qualquer preço para resolver esse assunto. Mas Liuenhart não esperou que o imperador realmente rejeitaria enquanto também lhe dava um ombro frio. Isso fez Liuenhart saber que o imperador já tinha desistido dele. Então assim que ele pôde, ele montou em seu cavalo e saiu da cidade Carson para o seu próprio território. Sua resposta foi muito rápida. Se ele fosse um pouco lento, então não haveria chance para ele escapar, já que as tropas das famílias Calci e Shelley já tinham sido reunidas para lidar com ele. Todas as pessoas de status no Império sabiam deste assunto, mas eles não fizeram um movimento, desde que eles receberam o suborno da família Shelley. Todos eles mantiveram-se mudos e apenas assistiram Liuenhart com um olhar de Schadenfreude. Eles apenas esperaram pela queda de Liuenhart, então eles pegariam todos os seus pertences. Se Liuenhart caísse, seu feudo se tornaria sem dono. Quando essa hora chegar, ele seria dividido pelos nobres. Além dos subornos que a família Shelley os proveu, o grão-duque também tinha ofendido a família Calci. Assim, nenhuma família nobre veio ajudar Liuenhart. Zawai observou a situação inteira com olhos frios. Ele sabia que ele não poderia participar abertamente neste assunto. Os olhos de todos os nobres estavam vermelhos de esperar para eles receberem seus benefícios. Neste momento, se ele participasse, os lucros ainda seriam divididos, e ele estava certo de que ele não conseguiria nada de bom. Mas Zawai não se fechou. 3 dias depois que ele encontrou com Marriott, ele enviou os 50.000 quilos de vegetais que ele prometeu fornecer. Agora que os vegetais foram entregues para o Hotel Shelley, coube a eles quanto a como dividir isso entre eles. No entanto, Zawai não forneceu a Marriott os peixes de fogo desta vez. Aqueles peixes eram muito delicados. Ele queria esperar até essa tempestade passar antes de ele conseguir uma embarcação para enviar os peixes de fogo aqui. Esta ação não era estranha. Deve-se saber que os itens espaciais atuais no continente não poderiam conter coisas vivas. Se Marriott visse Zawai trazendo alguns peixes de fogo, ele certamente ficaria surpreso. Os movimentos da família Shelley e da família Calci foram muito rápidos. Eles somente levaram 7 dias para preparar tudo. Então a família Calci começou a acusar o grão-duque Liuenhart de enviar um assassino para a família Calci. Isso violou a lei imperial. Ouvindo a acusação da família Calci, todos os nobres sorriram. Não foi porque eles não haviam lido sobre tal lei dentro do Império Rosen. Pelo contrário, o Império tinha essa lei, era apenas que não foi honrada. Se houvessem 2 nobres que tinham uma inimizade um com o outro, qual seria a coisa mais ideal a se fazer? É claro, era assassinato. Por causa deste aspecto, ninguém realmente respeitou essa lei. Agora que a família Calci veio para ordenar esta lei, estava muito claro que era apenas uma desculpa. No entanto, aqueles nobres também entenderam que isso significa que a família Calci começaria a suprimir o grão-duque Liuenhart. Todo mundo estava assistindo a diversão do lado, não falando uma palavra. Além disso, o imperador recebeu a acusação dada pela família Calci e imediatamente se moveu para convocar o conselho. Naquele momento, Liuenhart foi declarado culpado e foi destituído de sua posição e título. Devido ao veredicto de hoje, ele não era um aristocrata mais. Isso também impossibilitou para Liuenhart mobilizar as tropas do Império. Ao mesmo tempo em que o veredito caiu, a família Shelley e a família Calci começaram suas operações. Em apenas 3 dias, toda a influência externa de Liuenhart foram removidas mais facilmente. O que foi estranho era o fato de que as famílias Calci e Shelley fizeram isso com pouco ou nenhuma resistência. Isso fez as duas famílias se sentirem estranhas.
Eles não sabiam o que Liu Yart estava fazendo. Ele desistiu da resistência? Absolutamente não. De acordo com as suas ações anteriores, ele definitivamente lutaria de volta. Era impossível para ele apenas desistir. Todavia, as duas famílias não pensaram muito sobre isso e imediatamente correram para o território de Liu Yart. Eles cercaram o palácio do Grão-Duque, mas quando eles estavam prestes a entrar, o palácio de repente queimou em chamas. Depois que o fogo se extinguiu, uma divisão de tropas imediatamente invadiu o palácio. O lugar inteiro foi queimado. Além disso, eles não puderam encontrar a passagem secreta do lugar. E acima de tudo, a família do Grão-Duque Liu Yart tinha misteriosamente desaparecido. O desaparecimento do Grão-Duque Liu Yart agitou o Império Rosen inteiro em tumulto. Eles não esperavam que o Grão-Duque jogasse tal excelente mão. Ele jogou em base as famílias Calci e Sheilei. E mais importante, ninguém no continente sabia onde ele foi. Ninguém sabia, exceto por uma única pessoa, e essa pessoa era exatamente Zhao Ai. Zhao Ai enviou uma águia de sangue previamente para observar o território assim que Liu Yart voltou. Zhao Ai não queria participar em tal coisa e nem queria ganhar nenhum benefício. Mas ele estava claro sobre sua inimizade com a Liu Yart. Se Liu Yart conseguisse escapar, Zhao Ai não seria capaz de dormir bem no futuro. Então ele cuidadosamente observou Liu Yart e certificou-se de que ele não seria capaz de escapar. E assim como ele observou Liu Yart, uma coisa veio à tona. O Grão-Duque Liu Yart realmente tinha uma conexão com a Igreja Radiante. E a escapada desta vez foi exatamente orquestrada por eles. Embora seus ensinamentos fossem muito fracos dentro do Império, não deveria se esquecer que eles eram na verdade uma grande organização no continente. O Império Rosen não permitiu que a Igreja Radiante proliferasse dentro de seu território, o que deu a impressão de que a influência da Igreja dentro do Império fosse muito fraca. Eles não pensaram que a Igreja realmente puxaria essa enorme lã sobre seus próprios olhos. Desta vez, um total de 6 magos do 8º nível foram enviados para ajudar Liu Yart. Simultaneamente, eles também fizeram seus esconderijos secretos dentro do Império para participar de suas ações. Foi com a ajuda dos membros dentro daqueles esconderijos que Liu Yart pôde conseguir escapar de seu território sem alertar ninguém. Zhao Ai não parou as ações de Liu Yart e da igreja, mas ao invés disso, ficou assistindo o tempo inteiro. Ele não perturbou suas operações, já que ele queria ver a força verdadeira da igreja dentro do Império Rosen. Ele não precisou de outra olhada para ver que a igreja tinha um seguidor massivo dentro do Império. Haviam pelo menos milhares de pessoas espalhados entre esses esconderijos, e aquelas pessoas pertenciam a todas as classes de vida. Haviam até mesmo alguns deles que eram pequenos nobres que dificilmente revelaram sua identidade verdadeira. O que Zhao Ai não entendeu era o motivo da Igreja Radiante gastar esse tanto de recursos apenas para ajudar Liu Yart. Era por causa de suas propriedades. Viver em outro mundo. Capítulo 370. Era inegável que o número de propriedades que Liu Yart possuía eram muitas. Do que Zhao Ai calculou, seu patrimônio líquido total deveria ter chegado a várias dezenas de milhões de moedas de ouro. Mas essa quantidade de dinheiro não deveria ser o bastante para a Igreja Radiante utilizar tal número de pessoas para salvar Liu Yart. Deve-se saber que a Igreja Radiante estava arriscando a destruição de todas as suas forças dentro do Império Rosen com esta operação. Mas, após de uma nova deliberação, Zhao Ai veio a entender o porquê a Igreja Radiante fez isso. Foi para agradar os membros da Ordem dos Cavaleiros da Távola Redonda. Este grupo tinha membros entre os nobres por todas as várias nações do continente. Embora suas posições não fossem superiores em suas respectivas nações, ainda haviam aqueles que tinham o mesmo nível de posição como a do Grão-Duque Liu Yart. Agora, se Liu Yart caísse sem receber a ajuda da igreja, qual efeito esta situação traria para a Távola Redonda? Eles ainda continuariam a ajudar a Igreja Radiante? Então, com o objetivo de apaziguar os corações daquelas pessoas, a igreja não tinha outra escolha além de resgatar Liu Yart. Por esta conclusão, a Igreja Radiante decidiu usar toda a sua mão de obra dentro do Império Rosen para resgatar o Grão-Duque Liu Yart, enquanto também enviava 6 magos do 8º nível. Esta mobilização de mão de obra não foi menos que excessiva. Se a igreja não temesse os especialistas do 9º nível do Império Rosen, eles também teriam enviado um dos seus próprios 9º nível. Zhao Ai não se moveu imediatamente para esmagar aqueles crentes da Igreja Radiante.
Ele sabia que a Igreja Radiante queria que Leonhart saísse do Império Rosen, e a melhor maneira era deixar o Império ir para um lugar muito longe. Mas o Império Rosen foi prensado por dois impérios no norte e no sul, e a rota para ambos os impérios foram afuniladas. Se eles passassem através daqueles caminhos, seriam extremamente fáceis para eles serem detectados. Por outro lado, o litoral do Império Rosen era muito largo, com seções totalmente inabitadas. Enquanto eles soubessem o horário de patrulha dos navios do Império Rosen, eles poderiam partir sem serem detectados. Portanto, Zhao Ai somente os seguiu enquanto também tomava nota das identidades daqueles que proviam ajuda ao grão-duque Leonhart. Depois que ele lidasse com a Leonhart, ele então entregaria a lista para a família Calci. Zhao Ai sabia que a família Calci não queria participando neste assunto. Eles queriam mostrar para Zhao Ai a força de sua família. Naturalmente, Zhao Ai também queria mostrar suas capacidades. Ele queria divulgar que o poder de sua família não era pequeno. Ao mesmo tempo, além de acompanhar Leonhart, Zhao Ai também fez outra coisa, que era retirar tudo o que Leonhart não conseguiu levar. Na verdade, o incêndio no palácio de Leonhart foi causado por Zhao Ai. Quando o grão-duque partiu, ele deixou para trás seu palácio espaçoso para as famílias Calci e Sheilei. Leonhart não foi capaz de levar muitas coisas com ele devido à urgência do assunto. Haviam muitas coisas boas que não foram levadas, como aquelas mobílias e coisas do gênero. Já que ele não foi capaz de sair com todos os seus pertences, Leonhart não pensou em incendiar sua casa. Ele queria ridicularizar as duas famílias por escapar deixando um palácio vazio para eles encontrarem. Mas como poderia Zhao Ai possivelmente deixar tais coisas boas para trás? Então ele recebeu todas elas dentro do espaço. E quando a família Calci chegou no palácio, ele decidiu incendiar o terreno. Nas mãos de Leonhart tinha um item especial, um anel espacial. Ele colocou todos os objetos de valor da sua família e depois imediatamente partiu. Aqueles que auxiliaram eles eram pequenos nobres que estavam em abundância dentro do Império Rosen. Eles viveram o dia a dia fazendo seus negócios. Eles eram umas das pessoas mais despercebidas no Império. Isso fez com que a fuga de Leonhart do seu território extremamente suave. De tempos em tempos, ele era abrigado por aquelas pessoas enquanto ele ia em direção ao território de um pequeno nobre que estava do lado do mar. O território deste pequeno nobre não era adequado para estabelecer um porto. Contudo, o território tinha se tornado um pequeno porto, que não era o bastante para atracar navios grandes. Isso fez então com que o nobre pudesse somente negociar o sal que ele produzia no seu território, tornando um dos nobres esquecidos dentro do Império Rosen. Enquanto na estrada, o grão-duque Leonhart foi extremamente cauteloso. Ele adotou completamente a identidade de um mercante, ele ficou em hotéis comuns, viajou normalmente e não se apressou pelo caminho, evitando suspeita. Foi apenas lamentável para ele que Zhao Ai estava presente. Zhao Ai descobriu que todos aqueles lugares que eles ficaram eram, na verdade, esconderijos da Igreja Radiante. Já que aqueles lugares foram usados como cobertura, era natural que não houveram falhas nas suas operações. É claro, Zhao Ai também notou aqueles lugares. Enquanto Leonhart estava se movendo, Zhao Ai estava mais e mais surpreso. A rota organizada pela Igreja Radiante passou sem nenhum problema. Eles não receberam nem mesmo um pequeno questionário, eles apenas passaram suavemente. Quando o grupo de Leonhart chegou no território do pequeno nobre, Leonhart ficou aliviado. A única coisa para eles fazerem era embarcar em um pequeno navio aqui e se mudar para um navio maior no mar. Se eles conseguissem embarcar no navio, então eles estariam seguros. A família do pequeno nobre era chamada de família Eugênio. Eles tinham uma onda como emblema da família. Dentro do Império Rosen, sua família era tão insignificante quanto seu emblema. Zhao Ai apenas olhou para a família Eugênio quietamente. Ele não queria fazer um movimento neste momento, já que ninguém supostamente deveria saber que Leonhart estava aqui. Se eles fossem atacados agora, ele certamente atrairia a atenção e ele poderia até mesmo ser julgado como sendo um cara mau. Os mais preocupados sobre o paradeiro de Leonhart eram naturalmente as famílias Calci e Sheilei. Os outros nobres estavam indiferentes se Leonhart viveu ou morreu. Afinal, Leonhart estava atualmente fugindo, seu território foi deixado vazio. Era a vez deles lutarem e pegarem algumas terras para si mesmos.
Por causa disso, os esforços da família Calci em encontrar Leonhart não foi tão suave como planejado. Pode ser dito que eles não tiveram nenhum progresso ao todo. Mas Zhao Ai já estava cuidadosamente seguindo os passos do Grão-Duque nos últimos dias. Ele não saiu, ele não foi ver Smith, ele apenas ficou dentro do pátio da Ameixa Doce observando todos os movimentos de Leonhart. Laura e Meg naturalmente sabiam o que Zhao Ai estava fazendo, então elas não perturbaram Zhao Ai. Ao invés disso, elas continuaram seguindo Megan por aí na cidade Água Celestial para se divertir. Neste momento, elas já eram amigas muito próximas da filha do Lorde da cidade. Megan viu que Zhao Ai não estava saindo ultimamente. Ela se sentiu curiosa e perguntou para Laura o que aconteceu. Laura apenas sorriu e disse que Zhao Ai tinha estado ocupado, mas quanto ao que Zhao Ai estava fazendo, ela não disse. Megan olhou para Laura e não perguntou mais. Ela sabia que não era bom ser questionador demais. Mas isso deixou ela ainda mais curiosa sobre Zhao Ai. Ela pensou que o estado de Zhao Ai de ficar dentro de casa todo este tempo deveria ser extremamente desconfortável. Ela não conseguia se imaginar não saindo para fora por vários dias consecutivos. Mas Zhao Ai não precisou esperar mais tanto tempo. Leonhart estava finalmente próximo de ir para o mar. Para Zhao Ai, isso significa que sua batalha estava perto de começar. O grupo do Grão-Duque Leonhart não ficou muito tempo no território da família Eugênio. Isto era porque quanto mais tempo eles ficassem no Império Rosen, mais eles estariam em perigo. Eles viram a influência que a família Calci era capaz de usar, então naturalmente eles queriam deixar o Império Rosen assim que possível. Leonhart levou somente um dia para descansar com a família Eugênio. No próximo dia, eles subiram num pequeno navio em direção ao mar. Na família Leonhart, haviam somente 32 pessoas que foram. Quanto menos fossem melhor, senão, suas viagens seriam mais inconvenientes. O navio navegou lentamente, e depois de um tempo, Zhao Ai foi capaz de ver um grande navio com 5 mastros na distância. Comparado ao espadachim que Zhao Ai adquiriu antes, este aqui era muito maior. Outra coisa para se observar era que o navio estava envolto com armadura, parecia como um navio cargueiro de ataque oceânico. Além de ser capaz de transportar a carga, este navio parecia que poderia se defender também. Zhao Ai cuidadosamente olhou para o navio. O navio tinha içado a bandeira da dinastia das ondas do oceano. E no casco do navio havia um grande caractere que dizia, Poseidon. A armadura do navio tinha mais de 10 centímetros de espessura, tinha canhões mágicos assim como balistas. A tripulação de mais de 1000 dentro do navio parecia muito ocupada. Naturalmente este navio era grandemente equipado para transportar carga. Pelo que Zhao Ai podia ver, este navio podia ser considerado como um cargueiro de 1000 toneladas. Este era um bom navio. Isso era exatamente o navio que Zhao Ai precisava agora e felizmente foi a Igreja Radiante que tinha enviado para ele. Zhao Ai não pôde deixar de suspirar quando pensou sobre quão boa foi a organização Igreja Radiante. Eles eram verdadeiramente os servos do Deus Radiante. Eles surpreendentemente providenciaram por todas as suas necessidades. Neste momento, o Grão-Duque Leonhart e sua família embarcaram no navio. E quando o navio estava começando a velejar, Zhao Ai sabia que este era o sinal para ele começar. Sua figura imediatamente apareceu no navio. Naturalmente ele não somente apareceu instantaneamente no navio. Ele primeiro usou a névoa negra nos arredores do convés antes de aparecer. Quando sua silhueta foi vista, ele já estava segurando seu cajado fantasma. Ele não mudou a aparência do seu cajado, mantendo a aparência esquelética junto com a caveira no topo. Um homem apareceu no Poseidon segurando um cajado com a cabeça de caveira e vestindo robe negro. Aqueles que não puderam ver que Zhao Ai era um mago negro eram idiotas. Obviamente eles não eram idiotas. Então as pessoas a bordo começaram a reagir a Zhao Ai, especialmente Leonhart. Quando ele viu que Zhao Ai estava usando, ele não pôde deixar de mudar sua expressão. Isto não foi porque o Grão-Duque estava com medo dos magos negros. O que ele pensou foi em outra coisa, a família Calci. A família Calci era uma família de magos negros, e desta vez ele forçou sua mão. Agora um mago negro apareceu a bordo. O que aquilo representou? Não importa o que as outras pessoas pensaram. A primeira coisa que veio na mente de Leonhart era que a família Calci tinha conseguido alcançá-lo. Quem tinha uma ideia diferente de Leonhart eram os magos da Igreja Radiante. Eles não eram magos da luz. Na verdade,
Magos da Luz eram impopulares dentro do Império Rosen. Se a igreja enviasse o Mago da Luz para resgatar Leonhard, então era provável que o Grão-Duque acabasse morto. Afinal, Magos da Luz eram bastante evidentes dentro do Império. Aqueles 6 magos do 8º nível foram compostos de 3 magos da água, 2 magos do vento, e um mago da terra. Além disso, eles tinham ocultado sua força. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.